Oi, gente! Como é bom estar aqui hoje de novo. E hoje eu vim falar com vocês de novo sobre um livro. Agora a gente vai falar sobre o livro da Amy Carmichael, Resgatadora de Joias Preciosas. Foi escrito pela Janet e pelo Geoff Brand e faz parte da série Heróis Cristãos, Ontem e Hoje. Bom, quem foi a Amy Carmichael? Ela é muito reconhecida hoje por ter trabalhado no sul da Índia como missionária resgatando crianças que eram vendidas para templos, né, de religiões pagãs como o hinduísmo. A Amy, ela realmente foi uma mulher que impactou muito a história da Índia. Ela escreveu muito também sobre as coisas que aconteciam lá, o que foi importantíssimo para que houvesse uma intervenção em algumas coisas que aconteciam ali que não estavam muito interessantes. Bom, por que eu escolhi falar sobre esse livro? Por que eu queria tanto ler esse livro? Esse livro eu ganhei da minha sogra de presente de aniversário. Eu acredito muito que a gente pode realmente se inspirar na história de pessoas que já viveram antes de nós, né? A gente tem na Bíblia vários exemplos de pessoas que foram e viveram antes de nós e como elas se relacionavam com Deus e como que se desenrolou e se desenvolveu a história delas. Esse livro da Amy Carmichael vai mostrar um pouco sobre como que foi a história dela e também sobre como foi o desenvolvimento do relacionamento dela com Deus ao longo da sua vida. E eu gostaria que esse livro também pudesse ser conhecido por vocês. Bom, então a Amy Carmichael, ela nasceu na Irlanda, cresceu na Inglaterra, né? Na verdade ela cresceu ali na Irlanda e acabou se mudando na metade ali da adolescência para a Inglaterra. Ali ela se desenvolveu mais e depois na vida adulta ela foi trabalhar na missão. E a maior parte da vida dela ela passou na Índia. Então, como eu disse, ela resgatava crianças. Só que, claro, gente, a história da Amy teve muitos percalços. Não foi assim do tipo, Deus me mostrou que eu vou trabalhar na Índia e pronto, sabe? Na verdade, ela foi descobrindo isso aos poucos. E isso que eu achei muito interessante. O chamado inicial da Amy aconteceu assim. Ela já estava na Inglaterra. O pai dela tinha falecido, se eu não me engano, e ela estava na igreja junto com os seus irmãos e com a mãe dela. E no momento que eles estavam saindo da igreja, estavam voltando para casa, no caminho, geralmente ela e dois irmãos iam na frente da família. E no caminho eles encontraram uma senhora, moradora de rua, muito necessitada. Assim, eles viram que ela estava com um saco de madeira nas costas, né? Então era por volta do ano 1800 e alguma coisa, agora eu não lembro exatamente. Mas era assim uma época muito comum que as pessoas se aqueciam com o fogo, né? Então ela estava carregando essas madeiras provavelmente para fazer um fogo para se aquecer. Era uma época muito fria. E os pés dessa mulher estavam enfaixados com pano, muito sujos, né? Ela não tinha um calçado e dava para perceber que ela estava com dor para andar e dificuldade, além do peso que ela tinha que carregar, que ela não tinha condição de carregar todo aquele peso. Então o irmão dela resolveu carregar, né, o peso, o saco de madeira, de lenha para fazer fogo. E a Amy e o outro irmão foram dando um suporte para ela poder ir caminhando até o lugar onde ela desejava ir. E daí eles foram caminhando, né, junto com aquela senhora e de repente começou a passar outras pessoas que conheciam eles e que começaram a olhar para eles com desprezo. Com muito desprezo, do tipo, por que vocês estão ajudando uma pessoa assim? Por que vocês estão encostando na pessoa assim? Dava para perceber pelo olhar e pelos gestos que existia um desprezo. E a Amy começou a ficar envergonhada naquele momento, ela começou a ficar incomodada por ser vista com uma mendiga. Aí ela começou a tentar desviar a atenção daquele acontecimento, começou a olhar para outra coisa, tentando fixar o pensamento em outra coisa para não olhar as pessoas olhando para ela com cara de desprezo. Então, naquele momento, a Amy escutou uma voz audível, o que foi muito chocante para ela. Ela escutou assim, obras de pedras preciosas, de ouro, de prata, de bronze, de madeira e de feno. E ela olhou para o irmão dela e viu que ele não estava falando nada. E olhou em volta e percebeu que não tinha ninguém ali. Então ela entendeu que realmente isso tinha sido algo particular para ela e ela foi andando com aquela senhora até o lugar onde ela deveria ficar e voltou para casa assim pensando muito nisso que ela tinha ouvido. E ela lembrou, né, do versículo bíblico que fala a respeito disso. E ela foi ler sobre esse versículo e ela meditou por muito tempo sobre esse assunto até que ela tivesse realmente clareza sobre o que isso queria dizer para ela. E ela entendeu que a partir daquele momento ela iria se posicionar
para fazer aquilo que era a vontade de Deus, mesmo que as pessoas não reconhecessem. Ela estava disposta a procurar aquilo que era precioso aos olhos de Deus. Porque nesse versículo bíblico está escrito que tudo será passado pelo fogo e que aquilo que for provado e permanecer é o que permanecerá com a pessoa, né? Para sempre, para a eternidade. Então existem coisas que a gente faz nessa vida que não permanecerão para a eternidade. Primeiro porque a gente sabe que tem coisas que só vão durar esse tempo, né? Esse período da vida que a gente está vivendo. E tem outras coisas que muitas vezes a gente faz com a intenção errada no coração, com a intenção de ser visto, com a intenção de ser reconhecido. E essas obras, elas não permanecerão para sempre. Mas aquilo que a gente faz com a intenção verdadeira de agradar a Deus e de ajudar o próximo, isso vai permanecer. Então a Amy absorveu isso e a partir desse momento ela passou a viver com isso assim, como foco central mesmo das decisões dela, como a gente consegue ver no desenrolar da história dela. Então a Amy começou a trabalhar muito ativamente na igreja, ela começou a trabalhar junto com um grupo de evangelismo e um dia um pastor percebeu assim que ela realmente estava bem empenhada, estudando e realmente procurando ajudar e chamou ela para fazer evangelismo na favela. E ela foi. E quando ela chegou lá, ela disse que entregou um panfleto para uma senhora. E quando ela entregou esse panfleto para a senhora, essa senhora estava com uma criança no colo. E ela estava com a cabeça coberta, com tipo um pano, um capuz. E ela olhou para o rosto dessa mulher e olhou. Na hora que ela olhou para o rosto dela, ela viu que na verdade ela tinha em torno de uns 20 anos. E não era uma senhora, mas ela andava encurvada como se fosse. E aquela imagem não saía da cabeça dela. E ela conversou com esse pastor sobre isso. Falou, olha, eu vi uma pessoa assim e tal. E daí ele falou, então, na verdade, essa menina faz parte de um grupo que a gente chama de capuzinhos. As capuzinhos, elas eram conhecidas como capuzinhos porque elas usavam capuz na cabeça, né? E elas trabalhavam em fábricas desde muito cedo, desde em torno de uns 10 anos de idade, trabalhavam cargas horárias absurdas, assim. Então, realmente, elas ficavam com uma aparência mais curvada e envelhecida por esse excesso de trabalho. E, assim, existiam muitos capuzinhos na favela e a Amy começou a perceber isso e no coração dela ardia um desejo de poder alcançar essas mulheres. Ela queria falar do amor de Deus para elas. Então, o que aconteceu? A Amy começou a orar a respeito disso e ela começou a criar um grupo de... como se fosse um grupo de discipulado, de estudo bíblico para essas mulheres. A Amy também decidiu morar na favela para experimentar o que essas mulheres experimentavam nessa condição de vida. Então, a Amy era uma pessoa que queria realmente estar próxima, estar perto. E ela começou esse grupo ali no salão da igreja, o pastor autorizou, e ela foi fazendo. Gente, deu em torno de 400 mulheres ao final assim, desse ciclo, né, que a Amy estava ali com elas. E assim, a ponto da igreja não conseguir suportar o número de pessoas. Então a Amy pediu direção de Deus para conseguir construir um lugar. O que assim, pensa, gente, a Amy não era casada, a Amy não tinha um trabalho fixo que desse rendimento para ela. Essas mulheres eram extremamente pobres, elas não tinham condição nenhuma de construir. Mas Deus deu graça para a Amy, que enviou pessoas para financiar os projetos. E então elas conseguiram construir um lugar para as capuzinhos poderem se reunir. Então tinha reunião o tempo todo, tinha uma programação bem certinha para as mulheres poderem estar ali participando e a Amy conseguiu alcançar muitas mulheres ali. Aí então ela começou a trabalhar com missões, depois de um tempo ela entendeu que Deus estava chamando ela para ir para o Japão e ela foi para o Japão, depois de um tempo ela ficou doente, muito doente, teve que ir para a China, ela foi para a China com a intenção de se tratar lá, né? Mas as coisas não estavam indo muito bem, tinha muitos missionários que estavam doentes, e ela não tinha condição de ter essa assistência, ela teve que voltar para a Inglaterra e isso frustrava muito, né, o coração da Amy, porque ela queria estar na obra missionária ali ativamente e ela não conseguia. E assim, na China e no Japão ela tinha sofrido muito pela questão do clima, que era muito frio. Até que em um momento ela teve essa oportunidade e soube, né, da oportunidade de trabalhar com um grupo de missionários Zanana, né, que eles chamavam de Zanana, missões Zanana, para trabalhar na Índia. E essa região tinha um clima muito mais tranquilo. Então a Amy resolveu ir, ela se preparou, claro, né, para isso e foi. Ela aprendeu a língua Tamil, né? Ela passou por muitos problemas antes realmente de conseguir cumprir o propósito, assim. Ela teve muitas dificuldades de resistência,
de conseguir alcançar as mulheres indianas, porque a Índia era uma colônia ainda inglesa na época, tinha muita questão de aceitação, de dificuldade de aceitação do que uma mulher britânica, né? No caso ela não era britânica, ela era irlandesa, né? Mas que tinha vindo ali da Inglaterra, do que ela estava falando, então ela teve muita dificuldade, até mesmo entre o grupo de missionários lá que estavam na Índia. Mas ela perseverou, ela continuou e ela queria muito alcançar as mulheres indianas. E ela orava bastante a respeito disso, pedindo a Deus graça, entendimento e como ela ia alcançar essas mulheres. Porque assim, gente, a gente está falando de uma cultura extremamente diferente. Pensa que essas mulheres que a Amy queria alcançar estavam numa cultura em que as meninas casavam com menos de 13 anos, quase todas elas, em que romper com a questão da fé hindu significava romper com a família de uma vez por todas, significava também desrespeitar o marido, que era a autoridade máxima, e nesse sentido assim era muito complicado, porque as mulheres não tinham uma liberdade de ir e vir, elas tinham que ficar muito reclusas em casa, era uma situação de difícil acesso, realmente, essas mulheres. Então a Amy orou muito a Deus para que dele mandasse, então ele começou a mandar mulheres aleijadas, porque a família desprezava essas mulheres, mulheres viúvas, enfim, mulheres que não tinham perspectiva de casar, várias situações. A Amy foi assim abraçando essas mulheres com todo o amor do coração dela, porque ela sabia que Deus estava recebendo essas mulheres e Ele que estava mandando elas. Então começou assim fazer um grupo de mulheres para conseguir alcançar outras mulheres indianas e eles foram avançando, né? Até que chegou no momento que Deus começou a mudar um pouquinho a forma, né, como a Amy estava conduzindo as coisas, porque a Amy começou a perceber que existia a venda de crianças, né, para os templos budistas, quando uma criança fugiu de um templo budista, de um templo hindu, né? Então uma criança tinha fugido de um desses templos e tinha ido para a casa da Amy. Na verdade, teve todo um agir de Deus aí para essa criança conseguir achar a Amy, essa menina, né? E a Amy aceitou de todo o coração ficar com ela. E a partir de então, a Amy começou a conversar muito com essa menina, que foi contando para ela o que acontecia nesses templos. Então, muitas vezes os pais entendiam que vender a criança para o templo seria uma forma de fazer uma oferta ou de agradar algum Deus. E essas crianças eram exploradas, eram estupradas, eram mantidas ali nesses templos de forma muito cruel, né? Então, essa menina fugiu quando ela estava sendo prometida em casamento para um sacerdote idoso. Ela tinha em torno de uns 7 anos e seria casada naquela semana com um sacerdote idoso. Então você pensa a situação e o pavor dessa menina. Então, quando a Amy recebe essa menina, ela realmente entende que Deus estava mostrando para ela que existia algo que ela precisava fazer em prol dessas meninas, dessas crianças, né? Então a Amy resgata ela e começa a escrever cartas para os pastores de toda a Índia e para o grupo de missionário, enfim, para que eles enviassem essas crianças para a Amy. A Amy estabelece alianças e relacionamentos com outros cristãos que vão ajudando ela nesse caminhar, nesse processo. O grupo de mulheres que estavam ali com a Amy na missão, né, eles também estão ajudando a Amy ali com as crianças. E, gente, esse grupo começa a crescer tanto, e as crianças fugindo dos templos para Amy, ou então as famílias trazendo as crianças para Amy. Ela mesma começou a cuidar dessas crianças e ficou assim com uma casa cheia. Tinha mais de 100 meninas morando com a Amy. Claro, né, que isso ali na situação, na cultura indiana, era um pavor, era desesperador, porque chamava muita atenção e realmente é muito contra os costumes da época, mas a Amy tinha muita delicadeza e sensibilidade para respeitar a cultura deles. Então ela não recebia os meninos, né? Então não que ela não tivesse o amor ou o cuidado pelos meninos, ela estava orando a respeito disso, mas ela ainda não tinha acolhido nenhum menino. Até que um belo dia chega uma pessoa, deixa uma criança, né, ali, e a Amy senta para conversar com essa pessoa, enquanto a amiga dela leva essa criança, né, para cima, para trocar, enfim, para preparar ali um lugar para ela. E daí depois de um tempo, essa amiga da Amy volta apavorada e fala: Amy, não é ele, não é ela, na verdade, não é ela, é ele.
não era uma menina, era um menino, na verdade, que tinha sido entregue. E a Amy, assim, fica chocada, mas não há o que fazer. Ela disse, essa criança veio para nós e a gente vai ficar com ela. E a Amy, então, começa também a recolher os meninos, a acolher esses meninos e começa, então, a ter um trabalho, né, junto com outros líderes, para poderem também ajudar na criação desses meninos. Então, é muito interessante a história da Amy. No final da vida dela, ela tem um acidente, ela quebra a perna e ela não consegue mais andar da forma como ela andava antes por muita dor que ela fica, né? Então, teve uma cicatrização ali meio complicada, ela não consegue mais andar. Então, por uns 20 a 30 anos aproximadamente, a Amy fica acamada, mas esses anos não são perdidos porque ela escreve muito. Então, é quando ela escreve os seus diários, né? Ela tinha diário, então ela já deu sequência nesse diário, ela escreve outros livros, ela escreve artigos, ela conta sobre a história dela, que aconteceu, como que foi que aconteceu. Então é um tempo que a Amy realmente consegue parar e registrar as coisas que aconteciam, e ela ainda gerenciava a casa mesmo não podendo mais andar da forma como antes. Ela andava um pouco, mas muito pouco por causa da dor. E a Amy morre então bem idosa, com mais de 80 anos de idade, e é enterrada no próprio quintal. E em cima do lugar onde ela foi enterrada, ela não queria que colocasse lápide nenhuma, que fizesse homenagem nenhuma a ela, porque ela dizia, eu sou uma pessoa como qualquer outra, vocês não precisam ficar dando destaque para mim. Mas a família dela, né, a gigante família, queria muito lembrar onde ela tinha sido, né, sepultada. Então eles plantaram uma árvore no lugar onde ela tinha sido sepultada e colocaram uma pedra escrito Ama, porque todo mundo chamava ela de mãe. A Amy, ela realmente marcou a história. Ela foi uma mulher que, nossa, ela impactou tantas vidas que hoje a gente não consegue imaginar a repercussão que isso teve, né? Eu acho, assim, a história da Amy muito inspiradora. Eu sei que hoje existem pessoas que estão fazendo coisas muito semelhantes ao que a Amy fez. E eu realmente me alegro muito em saber disso e em saber que essa história hoje está registrada para a gente saber. Eu espero que ela tenha inspirado vocês também e eu fico muito feliz em poder compartilhar. Quem sabe um dia a gente está compartilhando aqui, daqui a alguns anos, né, algumas centenas de anos, alguém está compartilhando a nossa história também. A Amy foi uma mulher de fé. Ela confiou, ela deu passos assim que ela jamais poderia ter dado se ela não cresce em Deus. E Deus honrou ela. Tem várias orações aqui registradas que foram respondidas. Tem vários momentos em que a Amy teve medo e que Deus deu o direcionamento para ela tomar a decisão. Então, assim, é muito interessante a gente ver essas histórias para a gente ter um entendimento de como que Deus age nessas situações. E que muitas vezes o processo que Deus faz na nossa vida realmente é um processo mais lento do que a gente imagina. Porque a Amy, teve momentos que ela estava muito angustiada, pensando, o que Deus quer que eu faça? Aonde que Ele quer que eu esteja? Porque, assim, quando ela foi para o Japão, quando ela foi para a China, ela não estava se encontrando ali, mas ali ela aprendeu muita coisa, que foi muito importante para ela aplicar depois na jornada que ela iria ter na Índia. Então é muito legal porque a gente já vê a história acabando e concretizando. E a gente hoje está vivendo a nossa história. E a gente hoje está construindo um relacionamento e talvez hoje a gente não tenha muita clareza ainda do que Deus quer desenvolver na nossa vida. Mas quando a gente olha para a história de alguém que já passou por isso, a gente vê que a gente não tem o porquê temer, porque Deus vai nos direcionar em todas as coisas. É isso então que eu tenho para dizer para vocês hoje. Beijo, até mais!